Quero te contar quais foram os alvos do Corinthians antes da contratação de Fernando Diniz. Você sabe, no domingo, depois da derrota por 1-0 para o Internacional, Dorival Júnior foi demitido na Neoquímica Arena. A partir dali, uma reunião ainda no estádio começou a debater sobre os nomes. O presidente Osmar Stabile deixou bem claro que o seu sonho seria o de contratar Marcelo Gallardo, ex-técnico do River Plate. Gallardo foi contactado e disse que só pretende voltar a trabalhar depois da Copa do Mundo. Ele também sinalizou que estar no Brasil não faz parte dos seus planos, nome descartado. Corinthians também fez contato com Felipe Luiz, ex-treinador do Flamengo. Felipe agradeceu o contato, o convite e o carinho, mas afirmou que havia acabado de se mudar para a Espanha, onde vai fixar residência enquanto aguarda por propostas de clubes europeus. Sobre Tite, foi um nome debatido, foi um nome discutido, mas 2 pontos pesaram contra. Primeiro, sua saúde, que parece estar debilitada. Depois, aquela cena feia do filho dele, o Matheus Bach, que é seu auxiliar, discutindo com o Tite na beira do gramado, ao lado do banco de reservas. Essa imagem pesou muito negativamente e o Corinthians acabou por nem levar adiante qualquer negociação com o Tite. Em relação a Juan Pablo Vojvoda, velho conhecido do executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, eles trabalharam juntos no Fortaleza e a impressão que se teve a partir dessa conversa a portas fechadas no clube é de que o Vojvoda teria dificuldade em lidar com alguns dos jogadores muito grandes com os quais ele conviveria no Corinthians. Acabou sobrando pro Fernando Diniz, que está contratado. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira, primeiro trabalho nessa terça. Fernando Diniz, que chega para ganhar R$1,5 milhão por mês. Eu havia escutado de uma pessoa próxima ao Fernando Diniz que o pacote, incluindo o técnico e seus auxiliares, lhe garantiria R$2 milhões. O Corinthians me assegura que o pacote final será de R$1,5 milhão. Só para completar, registrar que Dorival Júnior deve assinar nessa terça-feira a rescisão do seu contrato com o Timão. E aí outra informação que vem do Corinthians, Dorival e todos os seus auxiliares custavam quase R$3 milhões por mês ao Corinthians. O clube precisa acertar a maior parte do pagamento da rescisão em relação à carteira, salário em carteira, mais ou menos R$4,5 milhões. O restante vai ser parcelado em longas vezes. Importante registrar que a multa prevista no contrato do Dorival era de 3 salários, ou seja, o custo final do Dorival e seus auxiliares pode se aproximar de até R$9 milhões. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ao vivo a gente vai informando aqui bastidores do Corinthians com a chegada do Diniz, que como eu falava aqui, Hernan, ontem aqui dentro do Fala Fonte você falou, o nome do Diniz está ganhando força e ganhou, tanto que vai ser apresentado hoje às 2h30 da tarde. Ontem foi uma, assim, se a gente pegar a linha do tempo dessa negociação ou dessa busca do Corinthians por um treinador, ela se dá muito pelo fato das poucas opções de mercado. Ontem mesmo a fonte que eu conversava me dizia aqui, Emiliano, a gente gosta muito, é um cara que é muito legal, um cara que é muito dedicado ao Corinthians, está sempre exaltando o Corinthians, mas não é um nome que a gente está cogitando, então não está na nossa lista. A mesma coisa do Vojvoda. O Corinthians estava analisando naturalmente, pela história que o Tite tem, a gente falava que o Tite é um nome que é um candidato natural por tudo que ele conquistou. Mas pesou muito o fato dos trabalhos dele terem sido muito ruins em Cruzeiro e Flamengo e principalmente a questão da torcida. Tinha parte da torcida que tinha uma certa rejeição. Então ele acabou perdendo um pouco de força. Se falou muito do Silvinho, pelo apreço que o presidente Osmar Stabile tem pelo Silvinho. Até foi engraçado porque também viralizou. E isso muita gente da diretoria acabou acompanhando, fazendo ali um mapeamento das redes sociais em relação ao termômetro de torcida, porque é natural fazer isso no momento de contratação de treinador. Viralizou uma frase do Memphis quando estava no Lyon e o Silvinho foi demitido do Lyon. E aí o Memphis na época disse, gostávamos muito do trabalho dele, ele deu um up aqui e tal, e isso acabou que o Corinthians deu uma monitorada nisso, ou pelo menos algumas pessoas do Corinthians, não vou dizer que oficialmente o Corinthians monitorou isso, mas eu ouvi isso de algumas pessoas. E o Diniz era um nome, assim,
um nome grande, um cara experiente, um cara que chegou à seleção brasileira, um cara campeão de Libertadores, um cara experiente com grupos de moleques e de caras experientes, cascudos, como tem o Memphis. O que pesou muito foi a questão da base, o modelo de jogo. O Diniz é um cara que, por exemplo, recentemente puxou o Ryan do Vasco. O Ryan estava vendido. Eu e o Bruno Andrade, a gente trouxe essa informação aqui. O Ryan estava vendido para o Botafogo por 10 milhões de euros. Caramba! E o Diniz falou assim, não, esse moleque aqui tem que jogar comigo. Ele vai se valorizar, ele vai valer muito mais. E o Vasco consegue uma venda muito maior, muito em função do que o Diniz tinha feito de trabalho com o Ryan. Outro exemplo, Gabriel Sara... Para lembrar o seguinte, o Dorival fez isso com o André e a direção do Corinthians não gostou, né? Não, mas acho que são situações diferentes, né? O Ryan, ele performou. Tá. Ele performou no Vasco. Né? E a mesma coisa do São Paulo com o Gabriel Sara, que tem aquele vídeo icônico, vamos dizer assim, dele puxando e falando assim, não tenha medo de errar, aqui a rede social não te pega, ninguém vai te pegar, ninguém vai te matar. Então, assim, o Gabriel Sara hoje e o Ryan são dois jogadores que estiveram na seleção na última convocação. Então, pesou muito esse trabalho do Diniz. O pouco tempo que o Diniz trabalhou na seleção, o Neymar, por exemplo, ganhou assim, muita admiração, né, pelo Diniz. Então, assim, foram pensamentos, discussões. E na primeira conversa com o Diniz... Foi uma conversa de 2 horas com a diretoria do Corinthians. Isso ontem de manhã? Ontem de manhã, por volta das 9 da manhã. A hora que a gente estava aqui. A gente estava aqui no Fala Fonte e os caras estavam conversando. E aí, quando foi umas 11 horas, perto do meio-dia, a contratação já estava praticamente sacramentada. Sacramentada. E eu pude conversar com uma pessoa da diretoria que me disse, se tudo ocorrer da maneira que a gente está imaginando, o Diniz vai ser técnico antes das 4 da tarde. E foi, né? E foi. Quer dizer, o anúncio oficial foi ontem à noite, mas já estava... Porque assim, É porque tinha uma apresentação, o Diniz foi lá gravar o vídeo e tal. E tinha uma coisa importante também, vamos lá, como trabalha o Diniz? O Diniz tem um empresário que é o Juliano Bertolucci, né? Ele é do time Bertolucci, mas quando o Corinthians, isso tem sido assim nos últimos clubes que o Diniz trabalha. O primeiro approach da diretoria é direto com o Diniz. Então, assim, a primeira negociação, modelo de trabalho, como é que vai trabalhar a base, as primeiras conversas, elas são diretas com o Diniz. E aí depois vem o Bertolucci e fecha tudo. Tempo de contrato, luva, multa se tiver, salário... Aí entra o Bertolucci. E o Bertolucci não está no Brasil, está num fuso horário diferente, está em outro país. Então, a reunião, que poderia ter sido 4 da tarde, ela se estendeu de horário. Entendi. E ela foi à noite. E nisso o Corinthians, como já estava com tudo fechado, e o Diniz estava louco para dar treino ontem. Queria ter ido ontem? O Diniz queria ter dado treino ontem. Então, como ele estava já naquela ansiedade de querer ir para o CT e tal, o Corinthians adiantou os vídeos e as fotos. Entendi. E aí fez a reunião por vídeo lá com o Bertolucci e tal, não sei o quê, fechou as últimas pontas, assinou o contrato e aí o anúncio foi às 9 da noite. É engraçado que eu tinha visto um movimento de alguns setoristas na rede social falando, a assinatura vai ficar para amanhã, o anúncio para amanhã. Mas a minha fonte dizia, cara, não vai passar tipo das 9 da noite. Entendi. Até porque você está num fuso em outro país e seja de madrugada lá, então eles conversaram, assinaram para... Não, na verdade era mais cedo lá onde ele está. É mais cedo? É mais cedo. Até tem que correr com a questão do para habilitar, tudo mais, para estar disponível para o jogo da Libertadores. Mas na quinta ele já está, né? Hoje ele já dá o treino. Sim. Vai bidar, vai ter toda a burocracia com a Conmebol, inclusive. A rescisão do Dorival foi acertada ontem, que ele foi no CT. Já está certo? Já tá nos finalmente ali para assinar. Então, assim, foi muito rápido, foi muito tranquilo. E o nome é um nome que, no começo, teve uma reação negativa. Não vou dizer que foi uma reação negativa lá Roger Machado no São Paulo. Não. Mas foi uma reaçãozinha do tipo, Diniz não. Será que vai dar certo? Não vai dar certo. Diniz não.
Mas aí depois à tarde, e aí quando teve um anúncio, eu vi muito corintiano na rede Acho que social. a maioria, deixa eu ver aqui na postagem. Mas sabe por quê? Até porque não teve muito tempo pra ter aquela discussão e tudo mais, é uma negociação muito longa. Eu acho que tem muito disso, quinta-feira já tem jogo, Libertadores, e já tem clássico no domingo, precisamos resolver essa Se tivesse situação. tempo, assim, pra pensar, talvez tivesse mais críticas. Mas como é um negócio muito urgente e também não teve tanta reação negativa assim, eu acho que foi mais tranquilo. Eu acho que teve a reação negativa sim, e foi uma reação negativa do primeiro momento. Sei. Foi uma reação, de fato, bastante negativa. E aí depois, ao longo do dia, com as informações, aquela coisa toda de o cara é campeão da Libertadores, o cara veio da seleção, alguns vídeos que começam a viralizar. Um vídeo que viralizou é do Diniz no vestiário do Vasco e outro que é na beira do campo num jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo. Que o Botafogo faz 2-0 e o Diniz está lá na beira do campo e fala assim, a gente treinou, pô, vocês têm que chegar, vocês têm até o final do primeiro tempo para empatar esse jogo. E tipo assim, dando bronca mesmo. E muito torcedor do Corinthians fala, quero ver ele assim mesmo com o elenco. É o que o elenco está precisando. Quero que ele seja assim com o elenco. Ontem, na nossa enquete, entre os nomes, o Diniz tinha ficado em segundo, o Tite em primeiro. Posso dar uma informação? Pode. Por exemplo, quando o Corinthians opta pelo Fernando Diniz, essa questão de lidar com o elenco, o próprio Marcelo Paz, nas conversas e tal, nas negociações, o Marcelo Paz foi quem fez o approach e tudo mais, colocou essa questão do elenco para o Diniz. Boa. E o Diniz diz o seguinte, cara, eu trabalho com moleque, eu sei lidar com moleque e sei lidar com cara cascudo. E aí foi citado o exemplo do Felipe Melo no Fluminense. Boa. Que é um cara de personalidade. Grande no futebol, né, na história. E que era um cara que no Fluminense não era titular absoluto. A zaga era Nino e tinha outro jogador que atuava e depois o Felipe acabou virando titular. Ele teve uma lesão também lá no Fluminense, que ficou um tempinho fora. E é aquela coisa, ele muito acolhe esses caras grandes. Assim, aqui você tá comigo. Aqui você está fechado comigo. Imagina o Memphis, que ouve que o salário é grande, que ouve que os caras, enfim, que está focado numa seleção holandesa. Cara, o Memphis é um cara que a gente sabe que ele fica puto com muita coisa que acontece no Brasil. Sim, não só de crítica só de crítica de mídia, não só de crítica de torcida, mas principalmente de fogo amigo que tem no clube. Sei. Então o Diniz é o cara que, nas conversas com o Corinthians, foi visto como um cara certo, que vai acolher caras grandes e vai falar assim, esse cara vai estar do meu lado, entendeu? Esse cara vai estar comigo. Eu vou puxar esse cara pro meu lado e ele vai estar comigo. Então esse trabalho com o elenco que tem o Corinthians, hoje não tem mais dúvida. Sabe-se que o Diniz vai saber, vai entender e vai querer trabalhar bem esse cara. E um ponto importante, e o Hernan tocou nesse ponto ontem, quando surge o nome do Fernando Diniz e há uma avaliação do elenco para tentar entender se esse elenco está à altura do futebol que o Diniz quer praticar, existiu sim, enfim, algumas dúvidas, alguns obstáculos, mas o que me explicaram é que depois de uma reflexão rápida, né? Uma avaliação rápida do elenco, no fundo, se você colocar na balança, eles perceberam que, na verdade, esse elenco é mais pró-Diniz do que contra-Diniz. Não numa questão de aceitação, mas de perfil de jogo, de perfil de time. Claro que, no primeiro momento, a gente pensa o seguinte, o Hugo Souza não é goleiro para jogar com os pés. É uma baixa, é um obstáculo, é um problema a ser superado. Mas o Corinthians, através do Marcelo Paz, enfim, da avaliação que fizeram ainda ontem, eles perceberam que há mais jogadores que combinam, há mais pontos positivos do que pontos negativos, do que obstáculos. E até por isso também essa urgência. Aliás, a negociação foi simples por vários motivos, o Hernan tocou nesse ponto, mas também porque houve essa avaliação e logo de caras o Fernando Diniz foi colocado como plano A. A gente ontem falou sim do Tite, falou rapidamente sobre o Emiliano Dias, mas em nenhum momento o Corinthians procurou um outro nome para depois ir atrás do Fernando Diniz.
houve uma conversa, houve uma avaliação e logo na sequência optaram pelo Fernando Diniz. Então foi o plano A, foi a primeira opção. O Corinthians consegue a sua primeira opção depois também de uma avaliação de elenco, o que é fundamental. Eu não digo que tenham perguntado para jogadores, eu não tenho essa informação, se o jogador X gosta ou não gosta do Fernando Diniz, mas eu sei sim que houve uma conversa interna para tentar entender se esse elenco está à altura do futebol que o Diniz quer praticar. E as respostas foram mais positivas do que negativas, apesar do primeiro receio, né? Na minha cabeça, numa rápida avaliação, eu até diria que menos combina do que mais combina. Mas depois, se você se debruçar, pormenorizar, você vai entender que há mais prós do que contras nessa contratação em relação a perfil de jogo, a perfil de tática e técnica. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.